Mito. O que é mito? Mito é uma narrativa acerca dos tempos heróicos que guardam um fundo de verdade. Quando eu falo que um fundo de verdade, o que vem à cabeça de vocês? Que existe verdade ou que é 100% mentira? Quando eu digo um fundo de verdade, é que surgiu de algo que se acreditava ser verdade, mas que com o passar do tempo, cientistas, estudos mostraram que aquele determinado fator, aquela determinada verdade, não era realmente verdade, deixou de ser verdade. Os mitos apareceram há muito tempo. Eles foram criados para justificar a existência de alguma coisa que os homens não sabiam sua origem, como, por exemplo, como surgiu a Terra, como, como surgiu o mar, como surgiu as plantas, como surgiu a vida na Terra e várias outras coisas que a gente desconhece a origem. Existem três tipos de mito: as lendas sobre a origem do mundo, as histórias sobre fenômenos da natureza, fábulas sobre personagens fantasiosos. Quem nunca ouviu uma fábula? Quando eu era criança, meu avô costumava contar muitas histórias. E quando ele ia iniciar a história, ele dizia assim: no tempo em que os animais falavam como a gente, e quando ele se referia aos animais, parecia que eles realmente um dia falaram a nossa língua. Não a linguagem que eles se comunicam entre si, mas a nossa linguagem, de forma que nós, seres humanos, entendêssemos o que eles queriam expressar. Parecia que eles conversavam assim como nós. E acreditou-se que eles perderam essa glória, esse dom da fala, por alguma razão. Só usamos 10% do nosso cérebro. Essa frase já se foi dita muito e muitos cientistas antigamente confirmavam essa história de que nós só usamos 10% do nosso cérebro, o que é uma inverdade, pois cada área do nosso cérebro serve para alguma coisa. Inclusive, nesse momento, alguma área do meu cérebro está fazendo com que eu fale com vocês, com que eu gesticule, com que eu respire. Outra área está fazendo com que eu pisque o olho. Cada movimento humano, cada sensação que ele sente é sentido por é movido por uma determinada área do nosso cérebro. O álcool esquenta o corpo. Outro mito. Por quê? Quem já teve febre muito alta que precisou ir ao hospital? Nos hospitais, quando uma pessoa chega com uma febre acima de 39 graus, normalmente eles molham algodões, tecidos e colocam com álcool e colocam sobre o corpo do paciente com o intuito que essa temperatura baixe. Então, não é verdade que o álcool aumenta a nossa temperatura. Embora, quando bebemos bebidas alcoólicas, ao bebermos bebidas alcoólicas, nós temos a sensação que o álcool esteja esquentando por dentro. Mas ali é um efeito do álcool dentro do nosso organismo, não quer dizer que a nossa temperatura esteja baixando. E é recomendado em casos de muito frio que nem se beba bebidas alcoólicas. Por quê? Porque essas bebidas alcoólicas, elas podem baixar ainda mais a nossa temperatura. O frio causa resfriados. Outro mito. O frio não causa resfriados. O resfriado
Ele é um vírus que é transmitido através das gotículas de água, quando espirramos, quando falamos, quando respiramos próximo demais de alguém. Aquelas gotículas contêm um vírus, esse vírus vai chegar para a pessoa e essa pessoa vai ter um resfriado. Não tem nada a ver com o frio. Agora, é claro que em tempos frios, as pessoas ficam mais próximas, as pessoas ficam mais dentro de casa, em lugares abafados. Então, a probabilidade desse vírus se espalhar é ainda maior do que no verão. Quando eu disse o que era mito, eu disse que existiam 3 tipos de mitos. Quais são os 3 tipos de mitos? Lenda, histórias de fenômenos da natureza e fábulas. Quais são as lendas que nós conhecemos? O Saci Pererê, o Boitatá, o Boto Cor-de-Rosa, a Iara, a Caipora, o Curupira, a Mula Sem Cabeça, o lobisomem. Aqui a gente escuta muitas histórias de lobisomens, da Catingueira Santa, não é? E o outro tipo são as histórias de fenômenos da natureza. Os gregos costumavam contar muitas histórias. Eles acreditavam em vários deuses, então eles tinham os deuses dos trovões, os deuses dos mares, o deus dos raios, dos trovões, o deus das trevas, a deusa do amor. E vejam nessa cena aqui embaixo que nós estamos vendo aqui, nós estamos vendo o quê? Nós estamos vendo uma imagem de Odisseia. Odisseia é um livro que conta a história em que Poseidon queria afundar essa embarcação aqui, dessa imagem. As fábulas são narrativas onde os animais falam, assim como nós. Veja algumas fábulas muito conhecidas: o Leão e o Ratinho, a Assembleia dos Ratos, o Menino e o Lobo, a Cigarra e a Formiga, que tem já várias versões devido. Por quê? Porque cada fábula precisa trazer uma moral. E as morais das fábulas são mudadas de acordo com os valores impregnados na sociedade. Na primeira versão, enquanto a cigarra cantava, a formiga trabalhava. Então, no inverno, quando a cigarra pede ajuda, a formiga não ajuda, porque ela deveria ter trabalhado assim como a formiga. Pregava-se que todos deveriam ter coragem, um valor muito impregnado na sociedade daquela época é que as pessoas deveriam trabalhar, e o que é considerado trabalho era apenas aquele trabalho braçal. A arte, o artista não trabalhava. Então, o fato da formiga estar cantando todo o verão, tocando, não era considerado um trabalho. Mas na nossa sociedade atual é considerado um trabalho. Por isso, na nova versão da fábula A Cigarra e a formiga ajuda a cigarra quando ela passa fome. Além dela ser uma pessoa generosa, de uma pessoa que faz o bem sem olhar a quem, ela também está valorizando a arte. O artista também deve receber pelo seu trabalho, porque, afinal de contas, enquanto a formiga trabalhava, a cigarra animava o seu trabalho, tornava ele mais leve, com belíssimas músicas, não é isso? Então, o que é mito? Vocês vão me responder o que é mito? E quais os mitos que vocês já ouviram falar? Tipo aqueles mitos que a gente ouve assim: ah, você chupou manga, não pode tomar leite.
Vocês sabem qual é a origem desse mito? É que antigamente, quando ainda existiam senhores de escravos, os escravos não podiam comer muito, não teriam muita opção de comida para não dar prejuízo. Então eles tinham que escolher, ou eles comiam manga, ou eles tomavam leite. E eles teriam que optar por um dos dois. Então se impregnou a crença de que fazia mal. Como se você comer abacaxi, não deve comer buchada. Se você comer ovo, não deve chupar abacaxi, certo? Então, eu quero que vocês relatem aqui o que é mito, mandem um áudio e também quais os mitos que vocês já ouviram falar.